Vamos nessa, vamos então pro destaque rubro-negro. O Vinícius Calado tá prontinho aí para falar do Leão. Daniel Paulista se encontra já aqui na cidade. Alô, Vinícius, um abraço. Valeu, Vibrante, um abraço a você, um abraço, Diego. Ainda não, foi contratado, né, os detalhes fechados no último fim de semana, no sábado anunciado oficialmente. Aí o Daniel se despediu do Remo, saiu de Belém, foi para Ribeirão Preto, né, cidade do treinador, e tem chegada prevista aqui a Recife amanhã. No período da noite, inicialmente, a informação que temos, chega Daniel Paulista, o auxiliar Eudes Pedro e o preparador físico Rodolfo Mancha. Certo. Então, o Daniel ainda não, porém, a reapresentação do esporte, quando é, Vinícius? Sexta, a reapresentação do elenco após esses 11 dias de recesso, acontece nesta sexta-feira, dia 13 de junho, e Daniel chega amanhã e quarta, pela manhã, vai ser apresentada oficialmente à imprensa e também à torcida. Bom, aí, gente, vamos lá. O Diego Eduardo, primeiro de tudo, né? Eu queria saber se Daniel estava em qual escala sua, porque eu tinha uma opinião, eu acho que Jair Ventura era uma grande opção para o Sport jogar essa Série A, precisando pontuar, poxa, muitas vezes retrancado mesmo, eu acho que era uma grande opção. Eu tinha colocado Daniel Paulista na minha segunda opção. Na tua escala, como é que estava a história, Diego? Ô, Vibrante, eu colocaria entre a segunda e a terceira opção, porque no meio desse pessoal aí, né? Primeiro, Jair Ventura, porque conhece muito bem a Série A e sabe trabalhar com equipes reativas, né? Extremamente defensivas. Um exemplo disso foi o Juventude. Ele conseguiu manter a equipe na Série A com um estilo de jogo de forte marcação e muito, muito retrancado. Então, com o Sport, talvez ele conseguisse fazer a equipe começar a respirar. Um outro nome que está na Série B hoje, e acho que seria um investimento até interessante, seria o Odair Hellmann, que hoje está no Atlético Paranaense. Também seria uma opção bem interessante, né? O Odair, que já teve passagem do futebol também do Oriente Médio, também seria uma boa para o Sport, até melhor do que o próprio Antônio Oliveira, né, que deixou recentemente o clube. Agora, o Daniel Paulista, para mim é uma terceira opção, Carlos, porque primeiro, ele vinha fazendo um trabalho para mim sólido na equipe do Remo, é conhecido por fazer trabalhos longevos, né, fez isso no Confiança, trabalhou por 2 temporadas, né, depois voltou em uma outra ocasião, trabalhou por mais um ano, e no CRB foram 3 temporadas quase consecutivas. Fez um trabalho muito sólido ali em Alagoas, conhece muito bem o mercado da região, né? Conhece muito bem o mercado do futebol, mas no Nordeste em especial. Então, não é uma opção, para mim, não era uma opção a ser descartada, mas o Daniel, para mim, estaria entre a segunda e a terceira opção, mas tendo o Odair Hellmann nesse meio termo. Bom, agora vamos para um momento que eu acho que vai ser muitíssimo importante para o esporte, que é exatamente o momento de quem não fica, de quem pode chegar. Por exemplo, começando com o nome do Titi Ortiz, né, que está bem doce aí na boca da galera, e que ele poderia ser emprestado. Isso aí procede? Quais times teriam interesse nesse empréstimo do Ortiz, hein, Vinícius? Veja, Vibrante, até que não diretamente com esse momento da temporada, essa reformulação teve início depois daquele jogo contra o Cruzeiro, né? Aquela goleada por 4-0. O Sport perdeu para o Cruzeiro e no outro dia o próprio clube já emitiu uma nota oficial afastando 2 jogadores, outros 2 que possuem, né? Estão na reta final de contrato de empréstimo, mas naquele momento, depois da goleada para o Cruzeiro, o Sport já começou afastando Matheus Alexandre e Gustavo Maia. Semana passada, oficialmente, o atacante Arthur Souza. Arthur Souza, esse também é o terceiro nome que está fora dos planos do Sport. Para início, seriam, né, 6, 7 nomes que seriam afastados, assim, não estariam nos planos do Sport para a sequência da temporada, e muitos nomes surgem. O Titi Ortiz, que você citou, a informação foi trazida pelo GE.com, confirmamos que até pelo número abaixo do limite de jogos, né, para que ele possa ser, por exemplo, negociado com outro clube da Série A. Então ele está dentro desse cenário que é possível que aconteça. Não é um salário baixo. Não existe nesse momento clubes que são
colocados como específicos de interesse no Titi Ortiz, mas ele tem interesse de clubes brasileiros, de clubes do exterior, antes dele fechar com o Sport. Você vai lembrar, Vibrante, que ele estava acertado, já tinha tudo certo com o São Lourenço da Argentina. Então, Titi Ortiz é um nome outro que está quase que fora do radar, ficou por vezes fora da relação dos últimos jogos da Série A. Meia Johan, jogadores que são bastante contestados e que o rendimento também ficou bem aquém, a exemplo do zagueiro Lucas Cunha. Então existem muitos nomes e sim, o Ortiz pode ser um dos nomes do elenco do Sport que não vai prosseguir, não vai dar continuidade na Série A do Brasileiro. Ok. É uma situação extremamente delicada, óbvio, né? Parece que eu tô, tipo assim, falando a coisa mais óbvia do mundo, mas eu queria aprofundar um pouco esse assunto, porque... Vibrante. Oi. Antes de você entrar nesse aprofundamento com o Diego, um detalhe importantíssimo, né? Claro que o Daniel já vem em contato com a direção de futebol, mas a chegada dele, as tratativas olho no olho, vão dar um maior respaldo, até porque o Sport tem um tempo considerável até a volta da Série A do Brasileiro e também para que realize esses ajustes no elenco. Então, o Daniel vai ter a palavra fundamental nessa reformulação, seja para não continuidade de atletas, como também para a chegada. Então, é um processo que está em andamento. Boa noite, minha gente. Tava tão bom, eu quero fazer um pedido ao... Tava boa. Eu quero fazer um pedido ao meu presidente. Eu digo meu presidente que eu estou como representante do torcedor do esporte aqui. Menino! Porque eu sou representante do esporte com de um modo geral. Presidente... Mas o seu presidente não é de outro clube? Não, meu presidente não é de outro clube. É bebê. Tô fora. É sim. Bebê? Bruno Becker. Tô fora, peraí, rapaz. Doutor Yuri, nos próximos convites a Daniel Paulista, não deixe pra chamar o rapaz só quando tiver pra cair, não. Porque ele é o tapa-buraco, né? Faltam 27 rodadas. Eu sei. Agora, a questão é a reação do time. 27. Juventude fora, Atlético Mineiro fora. Calma, faltam quantos dias ainda? 40? Botafogo não, aqui. 40 não. Ô, Mário. Ainda bem que não vai pegar o Flamengo agora. Oi, Vinícius. Mas as últimas duas tentativas do Sport de contratar Daniel, ele viria para o Sport e o time brigando para subir, né? Então, mas não era tapa-buraco, né? Não, mas teve um ano que foi 21, naquela pandemia, 20 para 21, que atrasou o campeonato, que o Sport Não, jogou... mas 2020 ali, quando ele passou, não estava nem direito no Brasileiro, né? Mas aí ele dispensaram o rapaz, que ele não deu certo. Mas ele salvou o time do rebaixamento do Pernambucano. Você não lembra não de Porto e Sport, 2 ou 3 da tarde Antônio Inácio. O Antônio Inácio? Horrível. Brincadeira. Que lembrança maldita. E teve outro que ele ia cair da B pra C, ele salvou do time também. Anda um tapando o seu buraco. Não, eu tô fora. Muito bem. Doutor. Diego, é um trabalho de gestão, e agora gestão financeira muito sério. Porque o Sport é óbvio, claro, que com 27 rodadas ainda pela frente, é muito campeonato, jamais pensar em jogar a toalha. Mas é muito real que o Sport possa estar na Série B no ano que vem e não pode cair com a situação financeira toda desmantelada. Então, acho que contratou um treinador completamente dentro da realidade para esse tipo de situação. E as contratações que vierem, Diego, o torcedor tem que entender isso também, né? Perfeito, Vibrante. Tem que estar dentro da situação que o clube consegue pagar hoje. Não pode fazer mais loucura como fez no começo do ano, né? Trazendo jogador estrangeiro à torta direita, né? Tem uma legião de portugueses na época do Pepa, né? Tem 3 portugueses no elenco atual e salários muito altos. Tem que trazer gente que, primeiro, entenda a situação do clube no campeonato e que consiga lidar com a pressão. Segundo, entender a estratégia de jogo do Daniel Paulista. Daniel Paulista gosta de times que priorizam uma boa marcação, agora que saibam também contra-atacar, que tenha repertório. Foi assim muito no CRB, e em especial nesse esporte, que já falamos que tem problemas com relação a esquemas táticos, né? Não pode jogar com 3 zagueiros, não tem condição, com 3 atacantes já é difícil. Então, se jogar num 4-4-2 de uma forma concisa, dá para o Sport começar a reagir. Agora, esse projeto, esse processo de reformulação, requer também muito cuidado.
Muito cuidado mesmo. O Sport não pode ficar brincando de gerenciamento, né? Como até falei algumas vezes, fica brincando de Brasfoot, né? Que é um jogo de gerenciamento de jogadores. Não pode ficar contratando um, dispensando outros. Tem que ter cuidado e toda a folha, todo grupo tem que passar pelo crivo do Daniel Paulista para saber quem tem condição e quem não faz parte do perfil do técnico, para que assim o clube comece a ir para o mercado e tragam jogadores que resolvam, porque o caso do Sport é isso, virtualmente rebaixado ele está. Muitos torcedores já falam que, eu quero saber com quantos pontos, em qual colocação e em qual rodada vai cair matematicamente. Claro, tem muito jogo pela frente, muito campeonato, mas os jogadores que o Sport tem hoje e o futebol apresentado é futebol de rebaixado, é campanha de rebaixado, e o Daniel Paulista, bem como a direção de futebol, vão ter muito trabalho pela frente para fazer essa reformulação e, consequentemente, começar a reagir a equipe. Zé do Carmo, que já foi técnico de futebol, jogador, técnico, auxiliar técnico. Zé, muitas vezes aqui nos nossos debates, eu acho o Zé demasiadamente otimista. Mas ele falou algo aqui semana passada que eu concordo plenamente. É uma grande arma para Daniel Paulista. Cara, imaginem que o Sport ainda tem mais de 30 dias para voltar a jogar. Cada vez mais, né? Ameniza as pancadas consecutivas que o time vinha tomando no campeonato, né? Esse ato inteiro. Vai começar a se falar muito de Mundial de Clubes. Vai sim. É uma coisa nova para todo mundo. E esquece um pouco, ameniza um pouco a dor das porradas que o Sport estava tomando. Aí Zé do Carmo dizia assim: 2 vitórias seguidas, bota o time no campeonato de novo. Bota mesmo, não tira o Sport da zona do rebaixamento, só 2 vitórias. Mas bota, porque o Sport hoje está fora do campeonato. Do jeito que está aí a situação, o Sport hoje, todo mundo, todos os outros 19 estão dizendo assim: uma vaga do rebaixamento está preenchida pelo Sport. Faltam 3. E vamos embora com o campeonato. Se o Sport ganha 2 seguidas, ele volta pro campeonato. Dá para entender, né, gente? Ele volta pro campeonato, ele volta pro bololô. Vai para 9. Então, ele vai trabalhar muito esse emocional para, na volta, tentar causar impacto com 2 vitórias. Ele tem uma arma para trabalhar esses 30 e poucos dias. Uma arma para mexer com o psicológico dos atletas. Nomes ventilados de jogadores, teríamos alguns, Vinícius? Vibrante, alguns que a gente, ou na verdade, trouxemos um na semana passada. Inclusive, você estava na apresentação do Bola na Rede, do Wellington Rato. A informação, a gente até tratou direto com o Renan Costa Coelho, que é o empresário do Rato. Ele não quis falar sobre o assunto, disse que trataria da transferência do atleta após a data FIFA. Ainda estamos em data FIFA, mas o Sport buscando o que a gente já tinha trazido também em termos de posição. Goleiro, lateral direito, zagueiro, extremo, centroavante. Então vai ter um movimento interessante de mercado do Sport nessa janela. Ave Maria, haja jogador, tá? Mário disse que já teve o efeito prático de Daniel Paulista, viu? Qual foi? Disse que o Sport já passou um final de semana sem perder. Mário e suas opiniões pífias. Até surgiu nas redes sociais no final de semana 3 nomes do Clube do Remo que teriam sido indicados pelo técnico Daniel Paulista. O Pedro Rocha, extremo, joga às vezes como falso 9, muito experiente e está numa temporada muito boa depois de muitos anos, mas a informação que eu tenho é que a multa dele é de 36 milhões de reais. Meu Deus do céu. E apenas isso. Klaus, zagueiro, e já foi do Inter, passou pelo Ceará. As informações que eu tenho até que o Klaus nesse momento é reserva. E um outro é o lateral esquerdo, Sávio, mas que as referências que eu busquei não são das melhores. Nenhuma confirmação sobre esses nomes, mas a gente foi atrás até para entender a situação de cada atleta, e o principal nome que seria o Pedro Rocha, né? Para essa dificuldade ofensiva do Sport, vem numa boa temporada, mais de 30 milhões de reais a multa, caso o Sport tenha ou decida ir atrás da contratação desse atleta. Vamos ouvir Magrão, ídolo do Sport, que deixou o recado para o novo técnico rubro-negro Daniel Paulista. Fala, Daniel Paulista, tudo bom? Assim como todo torcedor rubro-negro, eu também estarei na torcida por você, para que você possa fazer um grande trabalho aí na frente do Leão. Firme e forte, né? Que Deus abençoe aí essa trajetória sua e vamos juntos. Fala, Daniel Paulista, aqui fala é Carlos Bala. Tô passando aqui para desejar boa sorte, sucesso
e que essa trajetória aí seja de vitória e você consiga o objetivo. Valeu? Aqui quem está falando é o Luciano Henrique. Estou passando aqui para desejar uma boa sorte, muito sucesso ao nosso amigo Daniel Paulista, um cara que conhece muito bem o clube, teve muito sucesso como atleta. Tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho com a nossa camisa aí, beleza? É o Sandro Goiano, passando aqui para desejar as boas-vindas para o meu amigo e irmão Daniel Paulista, retorno ao Esporte Clube do Recife. Sou amigo do Daniel e sou torcedor do esporte. Estou aqui na torcida, tá bom? Um beijão para você, grande abraço pro pessoal do esporte. Fique com Deus. Valeu.